esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. Muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Com Maria, a mãe da divina graça, nós queremos colocar Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, nós estamos terminando mais um ciclo de novenas. Desta novena que é tão bonita, simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, porque nos coloca sempre perto de Maria. E essa nossa proximidade da mãe, a mãe da divina graça, é que nos dá força para viver a nossa caminhada neste mundo. Este título também sugestivo, que está na ladainha dela, essa divina graça é o próprio Cristo. Ele é a divina graça vinda ao mundo para nos acolher, nos redimir, nos libertar, nos alimentar na fé, nos salvar. Jesus é a divina graça que nos fortalece na nossa missão terrena, mesmo que contingente, passageira, muitas vezes interrompida pelo tempo, pelas dificuldades e desafios, mas essa divina graça está sempre ao nosso alcance. E ao participar, então, desta Eucaristia, desta celebração da novena, a gente dá mais um passo também no entendimento do que essa divina graça tem a nos alimentar para a nossa missão. E temos Maria, nossa companheira, nossa mãe, a nos ajudar também nesta nossa missão abraçada. Nós começamos ontem a refletir, e hoje se dá continuidade, ao texto dos Juízes, que é um texto muito bonito do Antigo Testamento. Mostra a missão dos juízes. Qual era a missão do juiz? Primeiro, ser representante da divina graça que é Deus. O juiz deveria julgar com justiça, nada de parcialidade, nada de julgar de acordo com interesses. O julgamento do juiz, biblicamente, sempre tem como pressuposto a justiça, o bem de todos. Então, ele se esmera em aplicar a justiça, os ditames da lei divina, que se pautam pelo amor, pelo equilíbrio social, de modo que todo mundo será beneficiado por uma justiça que não é justiça parcial, limitada. O princípio da justiça é sempre universal, para o bem de todo mundo. E, é claro, a justiça se aplica primeiro a quem precisa dela, porque está fora dessa justiça.
E o livro dos Juízes apresenta vários juízes, por exemplo, dois grandes famosos juízes, Sansão e Gedeão. Ontem falava da missão de Gedeão. Foi escolhido também para ajudar o povo a viver o caminho de Deus. Em épocas difíceis, em épocas desafiadoras, em que o povo tinha que se estabelecer na terra e nem sempre tinha essa consciência de que Deus não pode ser trocado pelos ídolos. No texto de hoje, Gedeão, jovem ainda, ele está diante de uma ameaça aniquiladora dos madianitas. E ele recebe a incumbência de proteger aquele povo do extermínio. A gente está vendo aí no mundo hoje, né? Por exemplo, após 21 anos de domínio norte-americano, lá naquelas regiões, o Talibã, e agora volta todo esse sofrimento, pessoas mortas, pessoas sem vida, as mulheres não têm liberdade, por exemplo, para estudar, para viver a sua caminhada neste mundo. Para que adiantou tanto domínio, exterminando povos e tal, mas sem deixar o povo livre? O Papa Francisco, inclusive, comentando sobre isso, a partir do momento que se deixa de dialogar, de procurar a justiça social, quem vai sofrer serão os pobres, os pequeninos. Gedeão sentiu isso também, lá no Antigo Testamento. Ele pede a Deus um sinal, porque, diante daquela ameaça, ele pede a Deus que lhe dê um sinal. E, naquele tempo, então, Deus lhe deu um sinal, ele fez um sacrifício e, inclusive, fez um altar com o nome de O Senhor é Nossa Paz. Naquele momento, ele sentiu a presença de Deus com ele. Deus estava do lado dele. E Deus iria guardar e preservar aquele povo diante daquela ameaça. Deus é assim. A divina graça nunca deixa de se apresentar a nós pelos sinais que ele oferece. A própria vida, o amor, a paz que ele nos dá. No texto do Evangelho, nós estamos meditando ontem e hoje o capítulo 19 de Mateus, que é um capítulo altamente assim desafiador do ponto de vista da interpretação. Ontem, por exemplo, no capítulo 19, versículo 16, vem aquele jovem que pede a Jesus para entrar na vida eterna. O que ele deveria fazer? Jesus falou: você tem que amar a Deus, amar o próximo. Ah, mas eu estou cumprindo isso. Jesus falou: então, você faltou uma coisa para você ser perfeito. Tem que vender seus bens e dar aos pobres. Aí ele ficou triste, ficou desanimado e tal, acabou não seguindo. Continua esse texto hoje, a partir dos versículos 16, 19, vai até o 30, quando então Jesus vai colocar uma frase muito assim complicada, né, para se entender. Jesus diz assim, ó: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos ficaram assustados. Como é que isso acontece, né? Como é que é possível isso? Como é que vai ser? Houve até teólogos que quiseram discutir essa questão do camelo. Se era um camelo mesmo, se era uma corda, porque há uma etimologia que fala de camelo com corda, barbante e tal. Mas o que importa aí é a reflexão da palavra. Nós temos duas maneiras de lidar com a riqueza. Uma, colocando a riqueza como um bem, um benefício secundário, que deve ser para algo maior, para o bem maior, para a partilha, para a caridade, para sustentar a família, para ajudar a sociedade, né? Quanto bem a riqueza pode fazer, o dinheiro pode ser utilizado. Contudo, existe uma outra questão. Se o dinheiro for usado para o abuso, para a corrupção, para o egoísmo, para a concentração, ele não tiver um benefício social, humano, promocional, ele perde o seu sentido, porque Deus fica em segundo lugar. Nesse sentido de que amar a Deus e amar o próximo, né, são o mesmo mandamento no sentido divino e humano, vamos dizer assim. Então isso causou um susto nos apóstolos. É claro que Jesus fala, depois ele vai refletindo com eles. A própria maneira de Jesus viver,
dos santos, né, daqueles que entenderam essa palavra. Nós temos exemplos clássicos, como, por exemplo, São Francisco, Madre Teresa de Calcutá, Dom Luciano e tal. São ideais de vida que nos ajudam a pensar como relacionar-nos com as coisas materiais, não deixando que elas nos dominem, mas fazendo que elas sejam, vamos dizer, um bem relativo para a nossa santificação, para a nossa vida. Porque, ao final das contas, o que a gente vai levar para a eternidade? Eu, até para provocar, eu pergunto, a gente vai levar alguma coisa terrena deste mundo para a eternidade? Não vai levar. Então, para que servem as coisas terrenas? Para os bens terrenos, para nos ajudar a viver terrenamente, né, do ponto de vista da materialidade e tal, sem causar danos à nossa vida espiritual, nossa vida de amor a Deus, ao próximo. Nesse sentido, tanto valem os bens materiais, quanto também os bens espirituais, os bens morais. Quer dizer, todos os bens devem ser colocados a serviço de um bem maior, que é a vida, o amor a Deus, a paz universal. Como os apóstolos mesmos fizeram, deixaram tudo e tiveram a promessa de Jesus. Vocês vão receber 100 vezes mais aqui na terra e a eternidade feliz. E aí, meus irmãos, então fica essa palavra de Deus para nós hoje. Como estamos nos relacionando com os bens materiais? Como esses bens estão sendo colocados hoje no mundo a serviço do povo, a serviço de privilégios, da corrupção, ou se tornaram para muitos ídolos, verdadeiros deuses, que obcecam as pessoas e as deixam escravizadas e acabam elas perdendo a grande oportunidade de fazer com que os bens sejam um bem maior para a sua santificação. Nós temos aqui Maria, a mãe da Divina Graça, aquela que viveu humildemente a palavra, no serviço, na dedicação, no total desprendimento, né? Então, que a mãe da Divina Graça nos ajude a viver esse amor a Deus e amor ao próximo, fazendo que todos os bens sejam para um bem maior. A nossa santificação que nos coloca diante de Deus e também dos irmãos. Pensemos um pouco.